gente, tudo bom? Estamos hoje no Festival Gourmet Online, né? A versão esse ano não pôde ser realizada presencial. Ano passado foi a coisa mais linda do mundo, deu mais de 6.000 pessoas. E a gente está hoje aqui com Lia Kinderé, aprendendo. Hoje eu vim aprender com ela as madeleines, né? O bolinho madeleine e o biscoitinho língua de gato. Não é isso, Lia? Exatamente. A gente vai fazer essas duas receitas doces, que são receitas bem tradicionais da confeitaria de base da França, né? São receitinhas que agradam o paladar do mundo todo, mas tradicionalmente são da confeitaria francesa. Né? E a gente vai estar aqui participando dessa live, que tem o patrocínio da Avine, que é um super parceiro nosso. Todos os ovos que a gente usa na sucre são da Avine. Então foi super fácil desenvolver aqui essas duas receitinhas para poder compartilhar com vocês. E você vai falar das variações também da Madeleine, né? Vamos falar. A gente vai fazer a tradicional, que é o bolinho de Madeleine, é um bolo que ele tem um formato de vieira, de concha, né? E ele é tradicionalmente feito com baunilha fresca, né? Aqui a gente vai usar a essência de baunilha, é uma forma de estar mais perto do público e o público poder realmente fazer em casa. Mas ele é feito tradicionalmente com a fava da baunilha, com a semente da baunilha. Mas tem muitas variações a partir dela, né? Tem o de limão, tem as variações com chocolate, tem gente que coloca cacau na massa e aí você pode diminuir um pouquinho da farinha e adicionar o cacau até 30%. Então tem muitas variações, mas hoje a gente vai falar da básica, né? Da tradicional. Eu tô aqui para aprender com você. Vamos lá, então. Você ensina, né? Geralmente, mas a gente... Mas patisserie não é meu forte, não. A gente faz a troca. Ontem mesmo eu fui olhar no teu Instagram a receita de lagosta. Então, tá certo, a gente fica nessa troca aí, né? Mas vamos lá. Eu vou começar pela Madeleine. O primeiro passo da Madeleine é a gente derreter a manteiga e a gente vai fazer uma beurre noisette. Beurre noisette, esse nome difícil, nada mais quer dizer do que uma manteiga que ela é derretida até o ponto de ter cheiro de nozes, né? De amêndoas, de avelã. Então ela é noisette porque lembra avelã e ela desenvolve a partir do momento que ela vai queimando. Lia, eu vou queimar a manteiga? Não é isso. A gente vai derreter ela. Ela vai formar no fundo umas partículas que são mais amarronzadas, que são super saborosas, essas partículas. Essa manteiga, muitas vezes na França, Patrick, acho que você deve conhecer, mas ela é feita e depois eles gelam a manteiga e servem os cubinhos para você comer com pão. Ela é incrível. Então tem um sabor super diferente e é o que vai fazer toda a diferença na Madeleine. Já vai ter um aroma aqui de avelã, de nozes, fantástico, né? Exatamente. A gente vai começar derretendo. A receita vai estar no Instagram do festival, mas a gente está usando aqui 200 gramas de manteiga, certo? Então a gente derrete ela até o ponto dela ficar mais amarronzada e virar beurre noisette, que é uma receita, uma técnica francesa, né, de derreter a manteiga. E depois ela vai ficar mais ou menos com essa cor aqui, certo? O importante é começar pela manteiga, porque na hora que você vai adicionar a manteiga na massa, a manteiga já tem que estar fria. Então eu já vou fazendo aqui, vou fazendo em paralelo a receita e quando ela chegar no ponto aqui eu vou mostrar para vocês, que é para poder vocês verem, mas ela fica assim. E aqui ela já está fria, por que eu não posso pôr a manteiga quente? Porque na hora que eu misturar com os ovos, se eu botar a manteiga quente, vai cozinhar os ovos e a gente não quer que cozinhe os ovos agora, a gente só vai cozinhar os ovos na massa no forno. Então, essa é a manteiga. Eu vou pedir a G para trazer para minha forma, já está aqui. Essa é a forma da Madeleine, tá? É untada. Ela já está untada com manteiga e farinha, tá? E ela tem, para você ver aqui, se puder filmar pertinho aqui, em cima, ó. Ela tem um formato de concha, né? São conchinhas de vieiras. Pronto. Então, ela já está untada e ela está gelada, certo? Qual é o primeiro passo? Pré-aquecer o forno, o forno 160 graus, untar e pôr a forminha na geladeira, para ela ficar gelada. E fazer a manteiga, tá? Então, enquanto a manteiga está ficando pronta aqui, eu acho que tu tem um recado para dar, Eu tenho, é isso. Estava esperando aqui a deixa. A live, gente, o São Luís e o Festival Costume Gourmet estão patrocinando, né? A gente está com um QR Codezinho ali na tela para vocês poderem doar tanto para o IPOM como para o ICC. O IPOM é uma instituição que apoia os surfistas da Praia do Futuro e o ICC é o Instituto do Câncer, né? Então,
Todo mundo já doou, passou a pandemia doando, mas não custa nada você pegar aí o celular, apontar aí para a telinha e entra lá no PicPay e doa 5, 10 reais, o que vocês puderem doar para poder ajudar essas instituições, né? O Festival do Costume Gourmet sempre ajuda algumas instituições e esse ano foi o ICC e o IPOM. Muito bom. Então pronto, então enquanto a manteiga está aqui no fogo, fazendo ponto só para mostrar para vocês, como eu falei, eu já tenho ela prontinha aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai quebrar os ovos aqui dentro do bowl, são 3 ovos que eu vou usar, tá? A gente quebra aqui e a gente vai bater os ovos com o açúcar. Precisa de batedeira? Não, eu não faço a madeleine na batedeira, tá? Eu faço a madeleine na mão com o fouet, que é um batedor de arame, de bater claras, né? Mas, Lia, se eu não tiver o fouet, você pode bater com uma colher de pau, tá? Também funciona. Demorar só um pouquinho mais, né? É, vai demorar um pouquinho mais, mas dá certo também, tá? E aí são 3 ovos que eu vou bater aqui com o açúcar. Aqui eu estou usando açúcar refinado, mas o cristal também vai funcionar, tá certo? Eu vou usar 130 gramas de açúcar. Então a gente bota aqui, deixa eu pegar aqui, bota o açúcar. Então uma coisa importante também para falar que é o seguinte, quando a gente põe o açúcar em cima dos ovos, a gente não deixa muito tempo e sai para fazer outra coisa, porque o açúcar pode queimar as gemas. Então aqui a gente dá uma mexida. Lia, você peneira a farinha de trigo? Não precisa peneirar a farinha de trigo nessa receita, não precisa. Tá? Então aqui são 3 ovos com 130 de açúcar. Mexi, só para deixar homogêneo mesmo, tá? E eu vou adicionar o mel. Ele é um bolinho que leva mel, tá? Então, aqui eu tô usando 30 gramas de mel. Mel comum, mel de abelha? Mel de abelha. Não sei se você é igual a mim, sabe, Lia? Mas eu começo a cozinhar e começo a ficar com água na boca, sabe? Eu também. Eu também sou assim. Eu tô usando mel de abelha aqui, o mel de abelha italiano, é o mel comum. Obrigada. E a gente colocou os 3 ovos, 130 gramas de açúcar e coloquei agora 30 gramas de mel. Depois daqui eu vou adicionar o leite. A gente está usando aqui 60 ml de leite, tá? Então eu adiciono o leite. Lia, tem na sucre, Madeleine? Eu já tive na sucre a Madeleine, mas depois eu parei de fazer. Eu fazia muito para evento, né? Ah, era? Quando a gente fazia os eventos, casamentos, a gente tinha, mas sempre foi um bolinho que eu tive vontade de ter sempre. Mas ele tem uma durabilidade muito curta, né? E aí, então a gente parou. Mas é uma delícia, né? É uma delícia. Eu sou fã das coisas da sucre. Não é porque você tá aqui, não. Mas você sabe que eu sou cliente de lá há muito tempo, né? Sei, você é figura repetida lá, graças a Deus. Toda Páscoa eu tava lá para comprar para os clientes, para pessoal. Agora eu vou adicionar a baunilha. A baunilha a gente vai usar só uma colherzinha de café, tá? A essência. É importante que seja uma baunilha boa, uma de qualidade. Mexi aqui, vocês estão vendo como é fácil, né, o processo? Não tem dificuldade, não é um bicho de 7 cabeças. E agora é a hora da gente adicionar a manteiga. Como eu disse pra vocês, eu já fiz esse processo da manteiga em casa, que era pra trazer já a manteiga fria, né? Porque tem que estar fria, não ia dar tempo de gelar aqui na live. A gente adiciona a manteiga sem as partículas do fundo, tá? As partículas do fundo a gente deixa no bowl, que eu já tirei aqui, eu já peneirei, você pode peneirar. Você pode só peneirar. Pronto. Misturei aqui de novo com a manteiga. A manteiga tá cheirando, tá sentindo? Demais. É um cheirinho. Meu prato é doce, Lia, mas graças a Deus, Deus não me deu o dom do doce. Entendeu? Porque senão eu ia explodir. Mas eu como doce. E como é que fica magrinha assim? Eu tô bem, tô me achando bem, não tô achando que tô gorda, não.
Eu acho que tem que comer só com... Não, eu tenho um excesso demais, eu como demais. Comer então... Comer com equilíbrio, né? Aqui eu tô misturando o fermento com a farinha, tá? Eu tô usando 10 gramas de fermento para 200 gramas de farinha. Fermento biológico ou fermento... Fermento químico, fermento para bolo, tá? Aqui só dá uma mexidinha. Como é que tá aí? Manteiga, ainda não tá não no ponto, mas já o aroma já... Dá um close aqui, pronto, já tá mostrando. Só para mostrar para vocês, ela cria essa espuma aqui. E aí, se fosse fazer uma manteiga clarificada, né, é outra técnica, né? Só tirar a espuma, né? Tirar a espuma e a gente faria uma manteiga clarificada. Mas ela tá quase boa aqui, mas ainda não tá não. Pronto. Voltando aqui pra minha massa, eu já coloquei aqui o mel, o leite, os ovos, o açúcar, a baunilha e agora a manteiga, né? A manteiga que foi feita nessa técnica da Bernadette. E agora eu vou misturar a farinha, que eu botei o fermento aqui, e eu vou fazer ela de 3 partes, tá? Eu vou colocar aqui aos poucos. Por que, Lia? Porque toda farinha que você vai colocar numa massa de bolo, é bom que você faça de 3 partes, porque senão ela forma bolões. Como a gente não pode bater muito a farinha de trigo no bolo, porque o que acontece? A farinha, quando você bate muito, ela desenvolve o glúten. E não é a ideia, a gente não precisa de glúten no bolo, certo? Então, a gente quando vai fazer um pão, a gente tem que sovar, tem que bater, né? Tem que fazer as dobras para que o glúten possa desenvolver. Mas no bolo não é interessante. Então esse é o segredo para deixar fofinho a massa? É um dos segredos, né? É você não bater demais, porque se você bater demais... Tanto é que o bolo a gente faz na batedeira e quando a gente vai colocar a farinha, a gente tira da batedeira e mexe com a espátula, até para também não tombar os ovos. As claras também é outro segredo, que as claras têm que estar aeradas, né? Com bastante ar dentro. Enfim. As pessoas às vezes batem tudo de uma vez, né, desenvolve o glúten e fica solado o bolo, solado, né? Lá no meu Instagram tem um vídeo que fala sobre dicas para não solar o bolo. Porque muita gente me perguntava, Lia, como é que faz para não solar o bolo e tal. Aí eu gravei um videozinho só com dicas de como não solar o bolo. Eu vou compartilhar, porque ontem mesmo me perguntaram no Instagram, Patrick, meu bolo não fica como o seu bolo, o que eu faço? Tem muitas técnicas, tem questão do forno, né, também, que é importante não... O forno também é importante não abrir com meia hora. Cada forno tem diferença, né? Exatamente. Ó, eu vou colocar aqui, então, de 3 partes, vou dividir a farinha em 3 no olho mesmo, certo? Só pra gente misturar. E aí é que a gente vai mexer com o fouet para poder incorporar e dissolver todos os grumos de farinha. O cheiro tá incrível. Tá, demais. Lia, e vai ficar disponível, né, no Instagram do Festival Costume Gourmet, todas as receitas. Todas as receitas, exatamente. Vou colocar mais uma parte de farinha. Eu vou fazer o ketchup que você fez mais cedo, que eu fiquei assistindo a live mais cedo, antes de vir pra cá, e desejando aquela coxinha lá da Sucre. Pois é. Aquilo ali não pode faltar lá em casa não, viu? E o ketchup é super fácil de fazer, né? E é saudável e é muito, muito aromatizado por conta do tomilho, do alho. Eu vou fazer hoje. Joia. Depois tu me conta se deu certo. Pronto, aqui eu já misturei a farinha toda, agora eu vou bater para incorporar toda. E aí aqui tem um segredinho, que é o seguinte. Aqui a gente bate até ela formar umas bolhas na superfície. Quando a gente está batendo, a gente já vê ela se formando, essa bolha. Só bater com energia nessa hora. Pronto, formou a bolha, ó. Conseguiu ver aí as bolinhas se formando? Bater aqui mais uma vez para poder mostrar aqui na câmera. Ver se consegue pegar. Ó, formou aqui, tá vendo? Uma bolinha, pronto. Tá pronto, certo? Aí a gente leva à geladeira, porque ela tem que estar gelada. Mas eu já tenho aqui, como eu sou... É igual
Televisão tem tudo pronto, né? Por quanto tempo, Lia, na geladeira? Até ficar mais consistente. Umas 2 horas? Não, menos. Uma meia horinha já tá boa, tá bom? certo? Pronto, ó, ela tá uma massa mais consistente. Lia, por que ela ficou com essa consistência? Por causa da manteiga. Manteiga endureceu. Endurece, né? E dá estrutura à massa. Para facilitar, eu vou usar um saco de confeitar com um bico redondo normal. Mas se você não tiver o saco de confeitar, você pode colocar dentro de um saquinho transparente, ou você pode cortar a pontinha do saco, ou então você pode fazer com a colher também, tá? A forma, pronto. Aqui tá a forma. Gente, quem tiver pergunta, por favor, eu tô aqui com a live aqui no meu celular, e aí vocês podem perguntar que a Lia vai ter maior prazer em responder. Com certeza. Olha, então eu coloco a massa aqui, certo? No saco de confeitar. Depois eu vou mostrar como é que faz com a colher para vocês poderem não ficar com medo do saco de confeitar. Viu o saco de confeitar, já diz, não vou saber fazer essa receita. Não precisa se assustar, tá? O saco de confeitar é só porque ele facilita aqui a minha vida. Ó, eu vou colocar aqui a receita, a massa. Não precisa encher todo, porque vai tem derreter, farinha né? de trigo, né? Desculpa, tem fermento. Vai crescer. Então ele vai crescer, tá? Ui, tá tão gelada que pulou fora aqui. Ele derrete um pouquinho, né? Se acomoda na... Se acomoda, isso. Ela tá bem geladinha. É uma delícia esse biscoitinho. Eu acho que você devia voltar a tê-lo lá na Sucre, viu? Pois é, é uma ideia. Pelo menos em algumas datas específicas, Lia. É. Eu sei que mexe com toda a linha de produção, né? Exatamente. Mas é gostoso, eu adoro esse clássico. bolinho. E aí, hoje aqui, eu vou servir com um sorvete de caramelo. E vou servir ela quente com sorvete de caramelo. Então fica super bacana. Não vou preencher tudo, que não precisa. Depois, o segredo, dá uma batidinha na forma, certo? E leva ao forno. Lili. Eu sei que eu vou provar, não sei, vocês vão ficar com vontade e eu vou gente, poder provar. Seguinte, passo a passo aqui é completo, rápido. né? Rápido. Então, a gente tem pouco tempo de live, então... Aqui é o seguinte, eu já tenho ela prontinha, tá? Vou mostrar pra vocês uma coisa. Lia, como é que eu sei que deu certo? Ela tem que formar essa bolinha aqui, tá? Uma madeleine que se preze tem que ter essa bolinha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui significa de que o bolo cresceu certo e de que deu certo a madeleine. Então, quando vocês verem uma madeleine no mercado, assim, vocês vão saber se ela é boa, se ela tiver essa bolinha aqui, tá? Lia, repete, por favor, quanto tempo de forno? Mais ou menos uns 15 minutinhos. 15 minutinhos. No máximo. Aí também tem uma variação de forno para forno, né? Eu gosto sempre de dizer, forno a gente tem que ficar ligado. Esse aqui não é como um bolo, que você precisa deixar meia hora para abrir. Se deixar meia hora vai torrar, né? Um bolo aqui é uma massa mais volumosa e tal. Esse aqui assa rápido. Então, quando você vê que ele tá com essa coloração aqui, douradinha nas pontas e essa partezinha mais esbranquecida... Pode tirar do forno. Pronto, tá pronto, certo? Aí, aqui, como é que eu gosto de servir? Eu acho bonito. Peguei um açúcar de confeiteiro, um açúcar mais fininho, certo? E aí eu venho aqui, só peneirando o açúcar de confeiteiro. Gente, só dando mais um recadinho aqui. Quem está entrando agora na live, tem um QR Codezinho na tela. Por favor, apontem o celular lá no QR Code e escolham qual é a instituição que vocês querem fazer a doação. Hoje nós estamos com o IPOM, né? Instituto Praia Mar, e o ICC. Então, doem o que vocês puderem, 5, 10, 15, o que vocês puderem aí, para ajudar. Quero uma colher. Tá lindo, Lia. Tem mais colher? Tem aqui. A manteiga aqui já tá no ponto, tá? Ó, vocês estão vendo que ela ficou com partículazinhas? Aí eu vou deixar ela de cantinho aqui para esfriar e depois essas partículas elas vão todas descer, tá? E aí elas vão descer pro fundo e em cima vai ficar a manteiga
separada. E na hora a gente vai peneirar para usar só o que está em cima, certo? A gente não vai usar a parte do fundo. Isso, deixa eu desligar isso aqui. Desliguei já, né? Pronto. Certo? Então vamos lá. A madeleine está pronta, né? Como vocês viram aqui. A dica de servir ela é servir com sorvete. E aí você pode esquentar ela na hora de servir e serve com sorvete. Eu gosto muito dela com sorvete de doce de leite, de caramelo. Acho que ela combina bem, mas ela vai bem com tudo. Com tudo. Sorvete de baunilha, sorvete de... Fala quais são as outras variações que tem. Pronto. Como é que fica? As né? mais famosas, chocolate, aí eu posso peneirar cacau em cima, né? No lugar do açúcar de confeiteiro? No lugar do açúcar de confeiteiro eu posso peneirar o cacau. E também eu posso fazer de limão. E aí, de repente, eu posso melar um pouquinho de limão no chocolate branco, né? Fazer a capinha, só metade dela. Como eu posso também a de chocolate, eu posso melar no chocolate ao leite ou no chocolate meio amargo. Também vai super bem, né? Isso é um clássico, né? Um clássico, exatamente. Então eu vou limpar a minha bancada aqui para eu ir para a próxima receita, tá? Posso provar? Posso? Claro! Fazer inveja ao povo que está em casa? Vamos lá. E aí? Queria, por favor, pode limpar. Uma delícia. Você consegue sentir o gosto do mel. A massa tá fofinha. Fotografou? Repõe. Não, precisa não, de jeito nenhum, Ave Maria. Deixa eu usar isso aqui só para fazer aqui Lia, estão perguntando se podem fazer as madeleines com manteiga da terra. Pode, mas tem que fazer a mesma coisa, fazer uma mesmo processo, né? Mesmo processo, com a manteiga da terra, tá? Fazer a foto aqui oficial. Gostou? Perfeito. Joia. Pois vamos lá. Vamos pro próximo. Fazer campanha para ter lá na Sucreta depois. Pois é. Vamos lá. Agora eu vou fazer a receita da língua de gato. A língua de gato é um biscoitinho bem famoso. É um biscoitinho achatadinho. Um biscoitinho achatadinho que a gente faz. E ele tem pouquíssimos ingredientes e o processo dele ainda é mais fácil do que o processo da madeleine, né? Porque a madeleine a gente tem que fazer a manteiga e tal, tem que fazer esse processo da manteiga. E esse aqui não. Eu vou usar Eu vou usar aqui a clara pasteurizada. Eu vou usar a clara pasteurizada. Esses são os ingredientes, são as receitas da confeitaria básica da gastronomia francesa, né? A Lia, se vocês não sabem, ela se formou na Cordon Bleu, né, na França. Teve também especialização em cake design na Wilton School. É isso, Lia? Isso em Chicago. Mesmo. Né? Chicago. Então ela é mestre fera aqui, eu estou só aprendendo aqui com ela hoje. Eu fiz essa especialização em cake design, né? Confeitaria bem voltada para o design de bolos. E hoje eu nem faço mais bolo confeitado, Não? né? Não faço mais. Fiz muito tempo bolos para casamentos e tal. Mas hoje em dia eu estou mais focada mesmo na patisserie e na confeitaria. Agora, assim, a minha base é francesa, mas um trabalho que eu sempre fiz muito forte, eu sempre tive esse entendimento, foi de trabalhar essas técnicas em prol do nosso ingrediente. Tanto é que você vê que o meu produto hoje mais forte é a coxinha, que é super brasileiro, né? Verdade. E também a gente tem outras variações, tem o trabalho que a gente faz com o chocolate do Ceará, né? Que é o cacau do Ceará, que a gente transforma em chocolate. Então, assim, sempre tive isso muito forte, muito focado nisso, né? No produto regional. Tem muitos chefes agora, né, que estão realmente trabalhando com esses produtos de DOC, né, que eles chamam de dominação de origem cearense, né? Cearense, Então isso é muito bacana. Esse chocolate é um chocolate que a gente chama de DOC. DOC, né? Que legal. Ele é um chocolate que tem um terroir muito diferente, porque o nosso microclima produz um cacau especial, de verdade, assim, que traz um chocolate com notas de
rapadura, de mel, e não se explica a não ser pelo fato do clima, do microclima, né, do terroir. É como, o cacau é como a uva, é como o vinho, né, ele tem um terroir, o café. Então, é muito, muito, muito interessante o nosso cacau. E esse cacau aqui. é produzido onde aqui? Em Russas. Russas? Tabuleiro de Russas. Bacana. Então, vamos lá. Eu vou usar aqui as claras pasteurizadas da Avini, certo? Isso aqui é uma mão na roda, facilita muito a nossa vida. Bacana, hein? Vende aqui nos mercadinhos São Luís. Só claras, né? Então, para quem vai fazer um bolo que leva muita clara, por exemplo, e fica com pena de tirar as gemas, ou então para facilitar a vida também na coisa do separar as claras das gemas, sim, né? Esse produto é super legal. Eles têm tanto as claras, quanto as gemas, quanto os dois pasteurizados, né? Que legal. De caixa. E aí garante também a questão durabilidade, né? Da qualidade e da segurança alimentar também, né? Então eu vou usar essa daqui, a gente está usando 100 gramas de clara pasteurizada. Aqui na receita do... Vocês não estão achando bom, Pode ser esse, tá ótimo. Aqui na receita da língua de gato, a gente vai usar 90 gramas de manteiga, certo? Agora o fouet, pronto, perdi o fouet. Sabe que eu vou ter que levar a língua de gato para os meus filhos hoje, viu? Ah, joia! Vai levar. Só deixaram eu vir hoje se eu dissesse, traga a língua de gato. Levo. Vou pedir a Lia. Dá, com certeza. Aí, então, a gente vai usar aqui 90 gramas de manteiga, certo? Aqui eu tenho açúcar de confeiteiro, certo? O açúcar mais fininho. Ele é mais fino que o açúcar refinado, certo? A gente vai usar 125 gramas de açúcar refinado. Uma coisa muito importante é ter a manteiga em temperatura ambiente, tá? Isso faz uma diferença muito grande na confeitaria. Todos os ingredientes, eles têm que obedecer uma temperatura correta. E aí tem outra coisa que são as medidas, os pesos. Confeitaria não é igual a cozinha quente, que você vai no olho e vai dando certo, né? E você tem chance de consertar, né? E tem chance de consertar. A confeitaria não. A confeitaria você tem que seguir certinho. Você tem que seguir certinho as gramas. Se diz que é 122 gramas, não bote 125, bote 122. É uma ciência, né? E a gastronomia francesa ainda é mais rígida ainda, né? Exatamente. Exatamente. Mas não é nem pela rigidez da disciplina. Eles são realmente muito disciplinados, né? Assim, muito rígidos. É pela ciência mesmo que faz diferença. 2 gramas a mais de farinha de trigo numa receita pode estragar a receita. Vai fazer muita diferença. Aqui eu estou usando 125 de farinha também, de trigo. Então, o que eu coloquei aqui? Coloquei a manteiga, coloquei o açúcar e coloquei a farinha. E aí a gente vai mexer com o fouet. Da mesma forma que você mexeu? Da mesma forma que eu mexi a madeleine, só que aqui não tem nada líquido, né? Aqui é só ingrediente seco com a manteiga. Aí a gente vai mexendo aqui na paz, devagarzinho, que aí vai dando certo. Ela vai virar uma farofinha, certo? O único líquido que você vai usar são as claras? As claras e a baunilha, um pouquinho da baunilha que eu vou já colocar aqui. Essa receita tradicional, Lia, ela é feita com fava de baunilha ou com... fava de baunilha. Fava de baunilha, né? Todas as receitas francesas, elas usam fava de baunilha. Eles têm uma facilidade grande de achar, né? Vende no supermercado. Aqui eu já vi uma vez no São Luís, eu vi uma também. fava. Mas não é sempre que eu encontro. Então, fica a dica aí, né? Os mercadinhos providenciar as favas de baunilha para os confeiteiros aqui. Conseguirem fazer as receitas Mas pode fazer com a essência também? Eu vou pôr a essência aqui só para mostrar para vocês que é muito, muito simples e dá para fazer com a essência também. Pronto, fiz uma farofinha, certo? De manteiga com farinha e açúcar de confeiteiro. Vou colocar a baunilha. E aí, misturo aqui. Para aromatizar toda a massa. Mas tem que ter um segredo. Você trabalha com patisserie, come, diz que come e é magrinha desse jeito. Conta o segredo aí. Eu me exercito, né? Eu faço exercício todos os dias. E geralmente eu tenho uma alimentação equilibrada. Assim, equilibrada, né? Eu não como para passar mal, né? Não come um bolo como eu como, né? Eu como. Não, eu como mesmo.
Eu como. Eu como e eu como bem. Eu como tudo. Eu como tudo. E agora as claras. Mas exercício é muito importante, né? Com certeza. Tudo na vida é equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio, exatamente. Pronto. Usei aqui as claras, olha. A gente vai misturar aqui, vai virar uma papinha, né? Aí a gente vai dando um pouco de firmeza com a energia do fouet. Essa mexida aí não pode desenvolver glúten, não? Não desenvolve, não. Se eu botasse na batedeira, ia desenvolver. Né? Porque a batedeira tem mais força do que a minha mão, né? Mas aqui é só para dar um pouco de firmeza à massa, ó. Certo. Olha, eu já tô... Tá na hora do almoço, né? A gente vendo essas coisas gostosas aqui, dá uma vontade de comer danada, tacar esse bol aí dali. E a massa é crua, né? Mas quem nunca, mas né? É ótima hora. Quem nunca, né? A minha filha, a Nina, ela fica esperando do lado. Ela disse assim, o bol é meu. Aí eu disse, tá bom. Aqui vai do mesmo jeito pra geladeira, certo? A massa vai gelada. Também meia hora. Aí o que a gente faz agora? A gente já tem a massa gelada aqui, certo? E aí eu tenho também aqui um saco de confeitar, do mesmo jeito, tá? Essa receita para ficar no formatinho, tem que usar o saco, tá? Aqui eu tô usando o bico 5, que é um bico pequenininho, tá vendo? Um bico pequeno. A massa tá gelada, bem gelada, inclusive. Bem dura, né? Mas eu tenho uma colher aqui, vai dar certo, é porque o pão duro é mais molinho. Molinho, Aí você abre essa massa no assadeira. Eu vou colocar aqui no saco de confeitar e eu vou fazer uns palitinhos numa assadeira, que é para poder a gente assar. Eu já trouxe assado também, mas eu vou mostrar como é que faz todo o passo a passo. Tem alguma variação do biscoitinho de língua de gato? O língua de gato ele varia com a cobertura do chocolate. Lili, o chocolate já está derretido? Pode ser o branco, pode ser o tradicional? Pode ser o branco, pode ser o 70%, pode ser o ao leite, né? Pronto. Aqui é o seguinte, eu tenho uma assadeira comum e eu estou usando um papel... Manteiga siliconado, certo? Se for um papel manteiga comum, tem que passar um azeite, ou um óleo, ou uma manteiga, certo? Ou então pode untar a forma também funciona. É só para fazer mais fácil. Pronto, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns palitinhos, ó. Eu vou espremendo aqui o saco, eu vou fazer uns palitinhos de mais ou menos 4 centímetros a 5 centímetros. Aí tem Esse biscoito, quando ele vai ao forno, ele esparrama bastante a massa no papel. É por isso que a gente dá um espaço entre eles e é por isso que a gente faz com bico fino. Porque se eu fizer com bico grosso, ele vai ficar... grosseiro, né? Vai ficar dessa largura, assim, uma bolacha, certo? Lia, se eu não tiver o saco de confeitar, se eu não quiser fazer o língua de gato, mas eu quiser usar essa massa, pode. Você põe uma colherzinha... Bolinha, né? Uma bolinha, né? E bota, ele vai virar uma bolachinha redonda. Cookie, né? Que é uma delícia também, porque o bom dele é a finura que ele fica, né? Ele fica bem fininho. Pronto. Isso aqui tá visto, né? Era só para explicar. Aí como é que eu vou fazer aqui? Eu faço aqui na diagonal também, né? Ó, do ladinho. Vou fazendo aqui a mesma coisa, o mesmo trabalho, certo? Quando ele assar, ele vai ficar assim. Um cafezinho depois do almoço. Aff, Maria, é bom demais. Também vai super bem com sorvete, tá? Super bem com sorvete. Deixa eu arrumar Olha, aqui. gente, na TV tem tudo, ó. Tudo prontinho já. Tudo prontinho, né? É mágico. Ó, como é que ele fica? Ele vai ficar Lindo. assim. Na verdade, ele fica assim, Tá. certo? Quer mostrar aqui mais perto? Ó, tá? Ele fica assim. Por isso que é língua de gato, que é bem fininho, né? E eu vou mostrar como é que funda no chocolate. Aqui, ó. Como é que funda no chocolate. Pra ele ficar assim. Ele tradicionalmente é assim, tá?
Vou arrumar aqui no pratinho. É muito lindo. Ele delicioso também. Você vê que ele fica fininho e aí ele espalha. Por isso que é importante não fazer ele muito grosso, tá? Aquele tracinho que você fez... Vira isso aqui. Vira isso daí. Porque ele espalha bastante e aí ele fica fino, né? E a delicadeza dele realmente é a finura. Agora tem que deixar ele num potezinho hermético bem fechadinho, senão... que é pra ele não perder a crocância, tá? Ou bota num saquinho e sela o saquinho, ou bota num potezinho hermético, porque senão ele fica mole. Ele desse jeito, Lia, a gente fazendo, colocando no potinho hermético, dura quanto tempo? Vai durar uns 3 meses. É mesmo? Tudo isso? Se for um saquinho selado, ele dura 3 meses, certeza. Eu não preciso colocar na geladeira? Não. Não, né? Não, porque ele vai pegar a umidade. Certo. Aí ele vai ficar mole, certo? Se você pôr na geladeira. Deixa eu ajeitar aqui para ficar bonitinho para a foto. Pronto. Pode bater a foto. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Bata antes que a gente ataque. Deixa aqui do lado que eu vou precisar disso aqui já. Já olha. Esse aqui você vai levar para os seus filhos. Esse eu vou levar para os meus filhos. Agora esse aqui a produção vai ficar com ódio. Você vai esquentar um pouquinho para ele poder ficar mais crocante, certo? Show. Obrigado. Eu posso provar um? Pode, na hora. Agora eu vou mostrar como é que faz para ele ficar com um pontinho de chocolate, tá? Esse tem na sucrê? Não, também não. Na sucrê, a gente tem de biscoito diamante, que é um amanteigado francês também, que tem uma borda de açúcar, que também leva ovo da Vime. A gente tem o tuile, que é um biscoito de amêndoas também bem fino, bem crocante, que também vai clara, a gente usa as claras pasteurizadas. E a gente tem o sucroque. Não fala de sucroque não. O sucroque é o biscoito, o principal biscoito da Sucrê hoje, que a gente vende também nos mercadinhos São Luís, que é uma casquinha fina e crocante de brownie. Não falta lá em casa, não. Olha, aqui eu tenho chocolate ao leite, tá? Se você souber trabalhar com chocolate, aí você usa o chocolate, tempera, faz a temperagem do chocolate para poder fundar o biscoito. Se você não souber fazer e não tiver interesse em aprender a fazer a temperagem, você usa um chocolate que é um chocolate fracionado, que basta derreter e usar. Tá? Aqui na live, como eu não tenho muito tempo, eu estou fazendo com chocolate fracionado, que é só derreter e usar. Mas é óbvio que o sabor do chocolate ao leite puro é completamente diferente. Liga, qual é a diferença? É que o chocolate puro, ele só tem de gordura adicionado a manteiga de cacau. E o chocolate fracionado, para poder derreter e usar, eles colocam gordura vegetal. Então, o chocolate fracionado é aquele guarda-chuvinha, quando a gente era pequeno, né? Que deixa um resíduo na boca, né? Gordura, né? Você sente o final, ele não derrete completamente. E o chocolate ao leite puro, que tem manteiga de cacau, você bota na boca, ele derrete e some, né? Não deixa o residual na boca. Então, o chocolate ao leite realmente é muito mais saboroso, né? Muito mais gostoso. E tem muita gente que confunde, né? Por exemplo, um chocolate bom é um chocolate que você come e você não sente esse gosto de... Retrogostozinho. É um gostinho assim de gordura no final, né? Então, existem essas diferenças. Por que precisa fazer a temperagem? O que é ali a temperagem? Muita gente pergunta, né? Temperar o chocolate, botar tempero... Sal e pimenta, né? Não é. É fazer uma curva de temperatura no chocolate. Eu estou ensinando para você, você já sabe, eu estou ensinando para quem está em casa. Estou olhando para você porque você está aqui. Mas é esquentar o chocolate a 45 graus, descer a 28, depois subir para 30. Ou seja, é uma curva de temperatura. Por que faz essa curva? Porque o chocolate puro, que é formado por manteiga de cacau, feito com manteiga de cacau, ele tem vários cristalzinhos, moléculazinhas. Vários cristais da manteiga de cacau que eles ficam com tamanhos diferentes. Então, essa curva de temperatura faz com que eles fiquem todos no mesmo tamanho, todos no mesmo formato e endureça. Então, você quando usa o chocolate, você derrete e você faz a curva de temperatura e você informa ou você funda um biscoito, como eu vou fazer aqui, você tem um chocolate que endurece rapidinho sem
precisar ficar na geladeira. Consegue trabalhar com ele facilmente, né? Facilmente. Esse aqui, que é o chocolate fracionado, eu vou simplesmente fazer e eu vou fundar aqui, ó, vou mostrar como é que funda. Mergulha, certo? Eu vou colocar aqui, daqui a uns minutinhos aqui no ar-condicionado, ele vai ficar ok, certo? Ele vai endurecer e vai criar essa capinha dura aqui que você toca e ela não derrete. Esse daqui você fez com fracionado ou com temperado? Fiz com fracionado, Fiz com esse mesmo aqui, certo? Mas na Sucre a gente só usa o chocolate puro, porque a gente tem uma temperadeira, que é uma máquina que faz essa curva de temperagem. Não faz sentido a gente... Se você temperar na mão, dá um trabalho danado, né? Temperar na mão não tem condição, tem que ter o termômetrozinho. né? Tem que ser com termômetro. Mostra aqui pertinho o biscoito, ó. Mas não é fácil essa massa para fazer? Só clara, a gente usou as claras pasteurizadas da Avini. Muito rápido, né? Super rápido. Mostra aqui as claras. O pessoal em casa não vai ter desculpa para dizer que não sabe fazer. Pronto. Mais um... Não vai ter desculpa. Biscoitinho desse. Aqui. As claras. Dá um foco aqui, tá sem foco. Pronto. Deixa eu virar aqui. Isso aqui. Certo? A gente usou as claras pasteurizadas da Avini. E aí a gente vai... Super prático esse aí. Super prático. A gente mergulha aqui no chocolate. E daqui a uns minutinhos ele vai estar aqui bem... O pessoal está dando parabéns aqui pela live, pelo Costume Gourmet, Mercadinho São Luís. Estão falando que sucroque é tudo. Também concordo. Que coisa boa. Aqui Você está dizendo que a gente está fazendo inveja aqui. A Lia está ensinando para vocês fazerem em casa. Exatamente. Não é inveja, não. É só ter coragem. Passando conhecimento, um negócio botar fácil, na massa. Né? Uma receita francesa. Né? Lia estudou não sei quanto tempo para poder aprender isso daí. Passou aqui de uma forma fácil, simples para vocês. Né? Muito bacana. Tem mais pergunta aí? Tem mais pergunta, gente? Na hora das perguntas aqui. Dando parabéns, Rosanira. Aí aqui a gente vai deixar, se quiser colocar um pouquinho na geladeira só para firmar, pode, mas o ideal é deixar no ambiente mesmo seco, né, para não influenciar no biscoito. Não umedecer, né? E não umedecer o biscoito, e aí já ela vai virar isso aqui. E aí uma dica muito legal é essa mesmo, da gente poder servir com sorvete, tá? Porque tanto a Madeleine, que é o bolinho, quanto esse aqui, fica uma delícia. Cafezinho, isso aqui pode... A gente pode esquentar isso aqui no micro-ondas, Madeleine? Não, micro-ondas não, eu prefiro air fryer. Air fryer? Se quiser uma coisa mais rápido, tempo? Uns 3 minutinhos na air fryer. Na air fryer? Porque senão vai torrar e vai virar biscoito. A Madeleine? A Madeleine. Certo. No máximo 3 minutos na air fryer. Esquento ela, põe um sorvetezinho. Aí você esquenta, põe o sorvete. O ideal é esquentar no forno, é o melhor, certo? Mas se quiser uma coisa, não pensei nisso antes, vou botar na air fryer 3 minutos, dá certo também. Só não pode deixar muito tempo, senão vai ressecar muito. Mas aí coloca no forno e aí serve com sorvete, fica uma delícia. E esse aqui, a língua de gato, é super fácil de fazer e rápido, né? Você viu que ele é 10 minutos no forno. Vi, super prático. 10 minutos ele tá assado e o forno 160 graus também, tá? E aí você serve do lado de um cafezinho também, né? Além de ficar bonito, né? Você pegar uma xícarazinha e botar um biscoitinho desse. Com certeza. É super gostoso, né? Super gostoso. O ruim é que você não consegue comer um só, né? Não, impossível. Impossível comer um só. Mas essa é a ideia, né? Quando você faz uma coisa gostosa, você gosta de ver essa satisfação, né? Do público, né? Acho que você sente muito isso também, né? Você tem as redes sociais muito movimentadas, né? Conta um pouquinho, Patrick, como é que é o teu trabalho, porque eu falei, você já falou de mim, né? Eu sei que você é empresário, que não a gastronomia não é o seu principal negócio, mas sei que você tem como hobby, então conta um pouquinho pro público aí a tua história com a gastronomia, interessante. Eu sou empresário, tenho empresa há 22 anos, né? E sempre gostei da gastronomia. Aí eu casei e a Renata, minha esposa, não sabia fazer nada, nem eu. E aí a gente começou a comer comida de caixa e tudo mais, engordar, eu engordei uns 12 quilos. Meu Deus. Eu fui ver uma foto minha aqui, eu estava dobro do tamanho.
Aí eu disse, não, eu vou aprender a cozinhar. E comecei a aprender, a ver aqui uns programas de gastronomia, comprar livros e tudo mais, e comecei a me empolgar, né? E comecei a cozinhar naquilo ali. Mas era assim, errava 90% das vezes para acertar 10 e tal. E aí fui fazendo alguns cursos, fiz curso na Alteza, fiz curso... tinha um instituto, né, da Alteza. Eu lembro. E aí fiz curso e tudo mais. E aí depois que eu me senti mais seguro, eu disse, eu vou agora tentar profissionalizar esse hobby. Porque virou costume, toda sexta, sábado, domingo eu ia para a cozinha. Chegava estressado do trabalho, era uma fuga, eu ia para a cozinha. Fuga mesmo, a cozinha. E aí eu fui fazer uma pós-graduação na Unifanor. Né? E aí eu fiz a pós-graduação. Ah, tu estudaste. Eu então. estudei. E aí eu me encontrei. Né? E aí comecei a gravar receitas no Instagram, porque os amigos pediam, iam lá, comiam e tal. Patrick, manda para minha receita e tal, gostei, eu quero fazer. E aí comecei a fazer no Instagram e aí começou e virou uma febre, graças a Deus. Né? Muita gente começou a me seguir. Bomba o Instagram dele. Muita gente tem muita receita bacana lá. Bomba. Né? Meu forte não é a patisserie, né? Tenho muita coisa de gastronomia francesa. Estou agora dando aula na pós da Unifanor. Ah, que legal. Então já tá dando aula mesmo, né? Que legal. Estou como professor de gastronomia francesa lá. Bacana. E estou amando isso daí. Né? Então agora estou dividindo o tempo entre a gastronomia e a empresa. Mas isso é incrível, assim, como a cozinha, ela tem uma coisa com terapia mesmo, né? Eu sou confeiteira, a minha formação é confeitaria. Eu sou formada em Direito, na verdade, eu né? Também, sabia? E aí, mas nunca exerci. Cheguei a trabalhar 1 ano no fórum e tal, mas nunca exerci como advogada, né? Mas a minha formação é essa, confeiteira, mas eu já sou empresária. Então, assim, eu divido muito o meu tempo entre o escritório e a produção. Eu não consigo cozinhar todos os dias, né? Infelizmente, né? Infelizmente, né? Porque o que eu gosto de fazer, o que eu me preparei para fazer foi cozinhar. Mas é incrível como a cozinha, para mim, em casa, ela também tem um significado de relaxar, de terapia. E isso é uma coisa muito bonita também para ensinar para os filhos. Eu vejo que de vez em quando sua filha aparece, né? Direto. Ela abriu o Instagram agora e tá querendo fazer... Ela gosta de confeitaria, né? Aí ela tá querendo fazer o Instagram, mas ela tem 10 anos, tá fazendo 10 anos amanhã. Né? Legal. Mas adora e tá lá comigo sempre. Incentivar as crianças, porque é uma forma de ensinar disciplina, é uma forma de ensinar sobre... São os soft skills, né? Que você hoje em dia fala, tanto dos skills que você precisa para alcançar, quando você vai buscar um emprego ou enriquecer o currículo, enfim. E a cozinha é um soft skill para quem não vai exercer a gastronomia, né? E enriquece o currículo e também enriquece você como pessoa. E tem outra coisa, eu acho que juntar a família ao redor da cozinha, isso é muito bom. Lá em casa todo mundo se envolve, né? Então, assim, a Renata, minha esposa, eu brinco que ela é a câmera woman, né? Então ela fica lá filmando, aí ela faz a produção, arruma a mesa e tudo mais. Ela gosta. Aí os meninos também curtem, aí vem um, vem outro, aí brinca e quer cozinhar também, e a gente deixa e incentiva. Né? Um dia desses eu acordei mais tarde, a Renata, a gente acordou mais tarde, aí acordou a Júlia, de 9 anos, já tinha feito café da manhã todinho. Aí eu senti com um peso assim, eu disse, tá certo? Não, tá certo, eu acho que tá certo para ela poder se desenvolver, ter também segurança do que ela tá fazendo, segurança, né? Então, com certeza. e se vira, né, na vida, assim, se vira. Se vira. Eu acho que nesse tempo de pandemia, eu acho que muita gente sentiu essa dificuldade, assim, de não saber cozinhar, né? E muita gente buscou nas redes sociais pessoas que estivessem ensinando, né? Eu senti isso, eu senti crescer muito na época da pandemia o meu próprio Instagram. Eu comecei a postar mais porque eu tive mais tempo, né, em casa, porque se você ver, eu ganhei por dia 2 horas, que era a hora que eu ficava de trânsito, né? Que eu gastava para ir para um lado, para ir para outro. Então, eu ganhei no mínimo 2 horas aí no meu dia. Então, com essas 2 horas, eu comecei a ter tempo para cozinhar em casa e envolver a família ao redor da mesa é muito gostoso, né? Então, é isso que eu acho. Acho que a gente tem que incentivar as pessoas a cozinharem em casa, a fazerem as receitas e reproduzir, mesmo que diga, não sei cozinhar. Esquece, isso aí é um paradigma que tem que ser quebrado. Todo mundo pode aprender a cozinhar,
Pelo menos eu acho fácil, né? E é isso que eu tento transmitir no meu Instagram. Uma culinária de forma simples e prática, isso, né? Às vezes eu coloco uma coisa sofisticada, mas de forma simples que as pessoas consigam fazer. É isso. Você olha para esse biscoitinho aqui, você diz, isso é muito difícil de fazer. Mas você vê que eu só usei clara. Usei uma clara pasteurizada que você não precisa. Super pronto, né? Você não precisa nem saber separar o ovo da clara. Né? Usei clara, usei açúcar, usei farinha, baunilha e pronto. Bateu pronto. Né? Bati e pronto e coloquei, não sei mexer com saco de confeitaria. Não tem problema, bota a colherzinha ali na assadeira, unta a assadeira, passa manteiga e farinha. Então, são receitas como essa que vão te dando segurança também de fazer. E a pessoa né? não tem nem essa desculpa mais, né? Não tem um tempo para poder fazer. Quanto tempo a gente gastou aqui? Rapidinho. 40 minutos fez 2 receitas. Rapidinho. Né? 2 receitas sofisticadas, lindas. Isso. Né? E Exatamente. Não você tem tempo para fazer, é só questão de se organizar um pouquinho. Se organizar, exatamente. E é um programa no final de semana, né? Não está podendo sair, não tem restaurante para ir, ou você pede, né? Também precisa movimentar, e a gente indica que movimente a cena gastronômica, o mercado, é importante. Tem muita gente que depende disso para viver, então é importante pedir pelo delivery, mas também é legal se arriscar na cozinha e fazer o seu próprio prato, né? Mas é engraçado que você falou isso daí das pessoas terem saudade de ir pro restaurante, né? Os restaurantes não estão funcionando à noite, né? E eu tinha muito esse feedback, né? Eu tô com saudade de uma comida de restaurante e tudo mais. E aí eu foquei muito em levar essa comida de restaurante, né, uma comida um pouco mais sofisticada, para as pessoas em casa, para as pessoas poderem fazer em casa. Né? Isso foi muito gratificante. Eu tive muito retorno, muito feedback das pessoas dizendo assim, poxa, eu estou sentindo prazer. Tem gente que se matriculou em curso de gastronomia legal, por conta né? que viu o Instagram e se motivou a fazer isso, né? Se descobriu, né? Se descobriu. E aí é isso, assim, as pessoas têm que ter coragem também de fazer o que ama, né? Eu, quando fui decidir fazer... Sim, como é que essa paixão aí pela confeitaria? Na verdade, assim, a minha mãe é artista plástica, né? E o meu pai é empresário. Então, o meu pai é empreendedor e a minha mãe é artista plástica. Então, misturou aí os dois e deu eu, né? Um pouco artista, um pouco empreendedor, empresário e tal, mas... Muito empreendedora, né? Eu tô sabendo que você tá em 100 pontos no Brasil, é isso? É isso aí, mais de 100. Mais de 100 já? Mais Parabéns, de 100 viu? já. Muito feliz. Parei de contar. Que bom. Pois é, graças a Deus. Mas a gente começou... Eu comecei a cozinhar com 9, 10 anos, assim como a tua filha, exatamente. Com a minha tia-avó, que é a tia Agnete, que tem 94 anos e é uma confeiteira de mão cheia, ainda cozinha hoje em dia. E a tia Agnete, ela de tarde sempre fazia alguma coisa diferente, um bolo de fubá, uma bala de café, um brownie, um pão. Então eu com 11 anos eu já sabia fazer um mundo de coisa. Mas eu fui crescendo e na minha época de vestibular não existiam as faculdades de gastronomia, né? Não se falava disso como uma profissão, não existiam as figuras dos chefs. A gente escutava falar do Claude, do Lohan, mas era uma coisa assim muito en passant, assim, né? Não tinha acesso, a gente não era acesso, né? Não tinha acesso. A gente ouvia falar nos jornais e tal, assim, na televisão de vez em quando, mas não era uma coisa tão perto da gente. E aí quando eu fui decidir fazer vestibular, eu não sabia o que fazer, porque eu dizia assim, eu gosto de arte, né? Aí eu olhava para moda, olhava para publicidade, mas eu também gostava de ler, gostava de falar em público, assim, eu já era coordenadora de um projeto social, que é o Sonhar Acordado, e com 17 anos eu comecei a coordenar esse projeto, então eu tinha essa veia também do social e tal, eu dizia, não, bom, no direito eu acho que... E o meu pai dizia, minha filha, você tem que fazer alguma coisa que te faça pular da cama todo dia para trabalhar. Mas, já que você não sabe o que é, vai fazer o direito, né? E aí, então, eu fui fazer direito. E durante a faculdade de direito, eu não me fazia pular da cama para trabalhar, né? Todo dia. E eu tive a oportunidade de trabalhar num buffet de festas infantis da minha cunhada. E eu fui para lá para trabalhar nesse buffet no escritório. Só que eu voltei o meu olhar para a cozinha rapidamente, porque não tinha ninguém da família na cozinha. E tem a memória também infantil. A memória e o hábito. Eu tinha o hábito de cozinhar em casa, né? Então eu fui cuidar da cozinha. E eu comecei a ver que eu estava comprando livro, que eu estava gastando dinheiro com curso. Eu disse, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? E aí foi quando eu decidi realmente trancar por um tempo a faculdade de Direito e ir para a França e tal. Então eu fui e foi um auê, porque o meu pai não entendia como é que você vai largar o direito pela Eles nunca cozinha. Entendem. Hoje ele vê que eu sou realizada, me vê feliz e entende que esse era o caminho, mas
foi difícil as pessoas entenderem que eu queria largar o direito para ser cozinheira, né? Mas eu tive coragem, eu fui lá e, bum, é esse o meu foco, é isso que vai me fazer pular da cama todo dia e sou muito feliz com o que eu faço realmente. E amar o que faz é o primeiro passo para ter sucesso e ser feliz, Qualquer né? coisa que você faça na vida, né? Porque você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então você tem que ser feliz no trabalho, porque senão você não vai ser feliz de jeito nenhum. A gente já falou muito e agora a gente vai provar. Eu e você provou, mas eu vou te convidar para provar de novo. Eu vou. Eu também vou provar de novo. Eu não vou provar muito não, senão eu não vou levar para os meninos lá em casa. Perfeito, bem crocante. Muito bom. Cafezinho agora. Gente, só mais uma vez aqui, ainda vai ter live aí durante o dia todo, tá? Tem um QR Codezinho na tela. Vamos doar, vamos fazer um pouquinho, né? Todo mundo Lia tá doando o tempo dela aqui. A gente pode doar um pouquinho, fazer a diferença de alguém. Tem tanto o ICC como o IPOM. Tem um QR Codezinho, doa R$5, R$10. Ninguém precisa saber o que você está doando, mas doe, por favor. É isso? Isso aí. E eu queria agradecer a Vini pelo convite. Muito feliz de fazer parte dessa live. Agradecer vocês aí pela audiência. E dizer que se vocês forem fazer, me marquem. Porque eu fico morta de feliz quando eu vejo as pessoas reproduzindo as receitas. Todo mundo, né? O Patrick também tem certeza que tem essa alegria de ver. Não, o pessoal tem vergonha de marcar. Pois a gente marca, a gente gosta disso, a gente gosta de ver que a pessoa que a gente está ajudando, que está ensinando. Exatamente. Né? Quem dá aula, quem ensina, gosta de ter esse feedback, né? É isso aí. Muito obrigada. O meu Instagram é @liaquinderé, @liaquinderé. O Patrick... Meu é @patricklimalex. E eu queria agradecer o Mercadinho São Luís, o Festival Costume Gourmet e a Lia pelo convite de estar aqui. Foi maravilhoso. Aprendi bastante com você. Fico feliz. Agradecer aos mercadinhos também, parabenizar pelo evento maravilhoso. E que tenha muitos anos de vida esse evento aí que fortalece a nossa gastronomia, é tão importante. Valoriza, o nosso né? mercado. Exatamente. Obrigada, gente.